Olá, eu sou Vanderlei Montagnoli e esse aqui é o seu canal. Isso mesmo, estou entregando para você porque já falei várias vezes que é meu, eu vou começar diferente. Comecei diferente. E hoje, no seu canal, o assunto é muito sério. A gente vai falar, na verdade, aqui hoje sobre racismo e mais especificamente como o branco pode atuar na luta contra o racismo. E para responder essa pergunta, eu falei com o pessoal do Grupo de Estudos em Igualdade Racial Esperança Garcia e agora eu trago para vocês as respostas que eles deram para mim. Pode rodar a vinheta. Vem, vinheta, vem! E a primeira coisa que o pessoal do grupo falou para mim foi: como branco, a gente precisa se reconhecer racista e reconhecer que a estrutura social é racista. O racismo foi criado pelo branco e se instaurou na sociedade e perpetua até hoje. Primeiro, nós precisamos reconhecer que nós somos racistas e não significa que a gente seja conscientemente racista. Significa que a gente pode repetir padrões racistas e assim, quando a gente toma consciência, a gente pode começar a mudar. Um exemplo de uma coisa racista que muita gente já viu acontecer é quando a gente está andando na rua à noite e uma pessoa negra vem de um lado da rua e a gente atravessa como se isso fosse por si só sinal de perigo. Ou então quando você vai elogiar uma mulher muito bonita, mas você fala: nossa, que mulher negra bonita, e não só que mulher bonita. São estruturas sociais que a gente repete até hoje. Um outro ponto que pode fazer a gente ajudar na luta contra o racismo é entender que a gente tem sim privilégios. Existem coisas que, como branco, eu tive acesso e várias pessoas negras não tiveram. Isso não significa que é só porque eu tenho direito a isso, porque as pessoas negras também têm esse direito. Mas, querendo ou não, a sociedade facilita para mim, que sou branco, o acesso a isso. Um exemplo são as entrevistas de emprego. Eu, por ser branco, tenho uma facilidade maior de conseguir a vaga de emprego se eu estiver disputando com um negro por causa desse racismo estrutural que a gente tem na sociedade. Fica aí, então, a dica que nós precisamos reconhecer os nossos privilégios e lutarmos contra eles para que a sociedade fique cada vez mais igualitária e não tão desigual quanto ela é hoje em relação às raças. O terceiro ponto que o grupo levantou para mim é um ponto muito simples. Nós precisamos sair da inércia. O que é isso? É a gente parar de ficar acomodado nos nossos privilégios e entender que a gente precisa ler, estudar, conhecer sobre as questões de racismo, sobre as questões raciais, para que a gente pare de reproduzir os padrões racistas. Isso. Simples assim. Vamos estudar. A gente precisa estudar. E o ponto 4 traz uma coisa que talvez vocês não tenham ouvido ainda, mas que ocorre comumente. Nós precisamos fazer a quebra do pacto branco. O que é isso? É branco parar de passar pano para branco quando comete racismo. Ah, mas ele não quis dizer isso, gente. Ele não é racista, ele só falou mal, não foi. Ele repetiu o padrão racista. E a partir daí, a gente entende que não adianta só ser contra o racismo, que é a frase que está todo mundo aprendendo agora. A gente precisa ser antirracista. Então, se o seu amiguinho foi racista, você chega para ele e fala: ó, você está sendo racista. Sem problema nenhum. As pessoas precisam se desconstruir e é assim que a gente consegue começar a desconstrução. E como ponto 5, o pessoal do grupo me trouxe sobre o racismo recreativo. Você pode até não entender o termo, mas que você já pode ter praticado isso com certeza. É aquela questão de rir de blackface. Eu fui lá e vi uma pessoa fazendo blackface e achei super engraçado e nunca entendi por que aquilo era ofensivo. Blackface é racista. Mas não só isso. Por exemplo, a própria televisão. Quando a gente coloca o Jorge Lafon sendo a Vera Verão e você tem essa aceitação, ele sempre vai ser a bicha preta. Ele sempre tem um estereótipo. Ele não vai ser o protagonista da novela, mas ele vai ser aquilo que você faz graça. E para isso a gente reforça: o negro tem que estar onde ele quiser estar. As oportunidades têm que ser iguais para todos nós. Como ponto 6, o pessoal do grupo traz pra gente uma questão super legal que complementa, inclusive, um ponto anterior, que é a utilização do nosso privilégio branco para quebrar a estrutura racista. Basicamente, num conceito muito simples, é a gente usar os nossos privilégios para que os negros tenham os mesmos acessos que nós temos. Um exemplo muito simples disso é o Bruno Galhaço ter cedido o Instagram dele, que tem mais de 22 milhões de seguidores, para personalidades negras até o fim do ano utilizarem para divulgarem seus conteúdos, assim como algumas outras personalidades também vêm fazendo. Um outro exemplo super simples é utilizar das nossas profissões, das nossas inteligências, daquilo que a gente conhece, para ajudar na luta racista. Então, como advogado, você pode ajudar com as minorias, como ator, você pode falar sobre isso, como psicólogo, você pode fazer algum tipo de trabalho para essa população. Então, assim, na verdade, a gente estaria usando os nossos privilégios para combater o racismo. E o último tópico que a gente traz para vocês é um tópico muito, muito importante. Nós precisamos enegrecer nossas ideias. Mas, Vanderlei, o que é isso? É muito simples.
É só a gente começar a pensar, por exemplo, quantas pessoas negras tem no nosso ambiente de trabalho e quando formos contratar alguma outra pessoa, a gente pensar em dar oportunidade para o negro. Quando um roteirista for escrever alguma novela, alguma peça de teatro, pensar no personagem principal para o negro. Ou, mais simples ainda, mas que acontece muito, é não diferenciar o negro do branco na hora de colocar as pessoas em posição de chefia. Sim, darmos oportunidade para as pessoas negras, porque elas merecem tanto quanto as pessoas brancas. E aí, como eu, você também aprendeu muita coisa com esse vídeo? Se vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem falar com o pessoal do grupo, o link deles está aqui embaixo, o logo deles sempre aparece aqui com a gente. Se vocês continuarem por aqui, vocês vão ver muito mais conteúdo sobre racismo que a gente vai produzir em parceria com o Geir, porque nós precisamos sim falar sobre isso. Aproveita, se inscreve, clica no sininho, em algum lugar daqui tem um sininho, e manda aqui seu comentário pra gente, porque a gente quer saber como você vem atuando nessa luta contra o racismo.